O ex-deputado bolsonarista Roberto Jefferson, que ontem atacou com dezenas de tiros de fuzil e granadas agentes da Polícia Federal, está no presídio de Benfica, na zona norte do Rio. Jefferson foi indiciado pela Polícia Federal por 4 tentativas de homicídio de 2 agentes que foram feridos com estilhaços e de outros 2 que estavam numa viatura. A gente está aqui com o Fernando Rideu, advogado criminalista, doutor e mestre em Direito pela PUC e professor de Direito Penal na Escola Paulista de Direito. Boa noite, Rideu. Bem-vindo ao seu jornal. Oi, Jô. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. É sempre uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês na TVT. Legal. Rideu, a volta de Roberto Jefferson para a cadeia foi determinada porque ele descumpriu várias medidas de prisão domiciliar. A origem do pedido de prisão dessa vez está no ataque grosseiro que Jefferson fez à ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. E o ataque aos policiais é o ponto culminante desse comportamento violento do bolsonarismo. Essa é uma atitude da política de ódio dos bolsonaristas? Ô Jô, Roberto Jefferson representa a face mais radical do bolsonarismo, né? Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Alan dos Santos, essa turminha representa exatamente, materializa exatamente o discurso de ódio, né, que dá sustentação ao bolsonarismo. Então, não existe, né, não existiria Bolsonaro sem os seus apoiadores, sem essa ala radical que leva o discurso extremista à prática, né, às ações. Então, o simples fato de se cumprir uma prisão domiciliar, como era o caso de Roberto Jefferson, numa residência municiada por um arsenal, né, tinha fuzil, tinha granada, depois foi mostrado aí as munições que ele tinha, né? Ali por si só já mostra que ele estava violando as condições da prisão domiciliar. E a escalada de discurso dele, né, contra as instituições, contra a ministra Carmen Lúcia, né, e contra outros, né, ministros ali, contra todo o sistema de justiça, mostra que ele estava tensionando propositalmente, né? Não tenho dúvida que ele tensionou ali de forma dolosa, intencional, provocou essa situação, buscava de todo modo aí se tornar mártir, só que deu errado a situação dele, né? Deu errado. Foi um míssil no pé aí, né? Se ele pretendia, e de fato parece que ele pretendia mesmo armar esse circo, né? Para de alguma forma se colocar aí como vítima de um autoritarismo que não ficou claro ali que não existiu, né? Ficou claro que ele tensionou propositalmente e se colocou nessa situação com o devido propósito aí de afrontar as instituições, tensionar e culminar com essas tentativas de homicídio, né? Que foi exatamente isso que aconteceu. Atirou, jogou granada, enfim. A face mais radical do bolsonarismo materializada aí na conduta desse sujeito. Legal. Professor, é praxe, é normal um ministro da Justiça negociar a rendição de qualquer pessoa que atire em policiais federais ou mesmo em outros policiais? Ou o Roberto Jefferson teve algum privilégio? Isso aí a gente nem precisa ir até a academia, a gente pode olhar no dia a dia, né, definir isso com uma palavra só: seletividade, né? É a imagem clara da seletividade do sistema de justiça criminal, né? O direito penal, ele é seletivo, ele se mostra cotidianamente seletivo, mas em alguns episódios como esse, né, isso fica ainda mais evidente, ainda mais claro. Qualquer pessoa, imagine só, né, que reaja a uma abordagem policial, muitas vezes são pessoas que nem reagem, né, pessoas em situações aí mais vulneráveis, né, grupos excluídos, periféricos. Veja como é a abordagem da polícia a esses grupos, né? Cotidianamente a gente hoje em dia com registros, né, fotográficos, em vídeo, a gente vê cotidianamente como é a abordagem da polícia nesses casos. E a gente viu, né, no final de semana, ontem, como foi a abordagem a esse sujeito, Roberto Jefferson, né? Veja, ainda foi anunciado, né, o ministro da Justiça vai negociar a rendição. Você já viu alguém negociar a rendição de um sujeito que não tem nem refém?
Qual que era a dificuldade ali, né? A gente precisa também apontar o domínio da Polícia Federal aí, né, a atuação absolutamente equivocada da Polícia Federal. Ali não tinha que negociar nada, né? Não tinha que ministro da Justiça e nem policial nenhum para negociar rendição. Não tem que ter rendição, não tem refém. Geralmente fala-se rendição quando está negociando. Ah, tem um refém, tem risco à vida de alguém. Ali não tem. Ali tem um criminoso armado com fuzil, com granada, que deve ser preso, detido, contido. Professor. Né? Ali não tem espaço para aquela conversinha, para aquelas risadinhas. Né? Ali é para pegar o sujeito, algemá-lo, colocar na viatura e levá-lo preso. Né? É isso que tinha que ter sido feito. Né? E não esse teatrinho, esse circo que mostra claramente a seletividade do sistema penal. Professor, quando os policiais chegaram, o Roberto Jefferson já estava armado com o arsenal e munição, né? Ele pode ter sido avisado da operação? E se sim, quem avisou cometeu algum crime? Olha, eu nem sei se ele foi avisado ou não, mas o simples fato dele estar violando, né, as condições da sua prisão domiciliar, tenho certeza que ele já esperava que isso podia acontecer. Não sei se ele foi avisado, se ele sabia que ia acontecer no domingo, se ele imaginava que ia ficar para segunda-feira, mas seguramente ele estava ali tensionando propositalmente, né? Ele sabia quais eram as condições que ele deveria cumprir na prisão domiciliar e que ele poderia voltar à cadeia se ele descumprisse. Ele estava descumprindo de forma consciente, voluntária e reiterada. Então, independentemente dele estar esperando ou não, já era esperado. Né? O fato dele violar dia após dia as condições da sua prisão domiciliar já demonstra aí que ele esperava, né, que ele provocou intencionalmente essa abordagem, o retorno dele à prisão comum e não à prisão domiciliar. Mas, né, agrava-se se de alguma forma alguém comunicou ele, sim, é crime. Né? Você violar o sigilo de uma decisão, ainda mais com o propósito de fazer com que o réu eventualmente resista a essa abordagem, pode sim configurar não só a violação do sigilo, que já é um crime por si só, mas também a resistência, né? A resistência armada, aí, no caso, à prisão. Professor, ele só pôde resistir com essa informação. Professor, eu vou interromper um pouquinho essa nossa entrevista e a gente volta daqui a pouquinho a conversar com o senhor, tudo bem? Tá bem, aguardo. Legal.